As 10 nações do tempo do fim e o pequeno chifre, a visão profética de Daniel. Imagine um mundo à beira de uma transformação sem precedentes. Conflitos, alianças inesperadas e o surgimento de um líder com poder absoluto. Será que estamos vendo as profecias de Daniel se desenrolarem diante de nossos olhos? O profeta Daniel teve uma visão impressionante sobre o futuro. No capítulo 7 do seu livro, ele descreve 4 grandes bestas que representam impérios poderosos da história. Mas dentro dessa visão surge um detalhe crucial: 10 chifres, e entre eles, um pequeno chifre que se torna dominante. O que isso significa? E qual a conexão com o anticristo? O significado dos 10 chifres. Daniel 7, 7 e 8 menciona uma 4ª besta, terrível e espantosa, com 10 chifres. Esses chifres representam 10 reis ou nações que emergiriam de um império poderoso. Mas o que chama a atenção é que, entre esses 10, um pequeno chifre aparece e derruba 3 deles, assumindo o controle. Essa profecia tem uma forte conexão com Apocalipse 17, 12 e 13, onde vemos 10 reis que entregam seu poder a uma figura central. Muitos estudiosos acreditam que esses 10 chifres simbolizam uma futura coalizão de nações no tempo do fim. Alguns sugerem que esse bloco poderia ser uma reconfiguração da União Europeia. Outros apontam para um governo global dividido em regiões. Os estudiosos também destacam que esses reinos podem ser um reflexo das divisões que ocorrerão no futuro, consolidando um governo mundial antes da ascensão do anticristo. A instabilidade global e os constantes conflitos geopolíticos podem ser uma forma de preparar o terreno para esse evento. Ao longo da história, várias tentativas de unificação global foram feitas, mas nenhuma delas perdurou. No entanto, essa profecia sugere que um dia, um grupo de 10 nações poderá governar por um curto período, preparando o caminho para o anticristo. Além disso, alguns acreditam que esses 10 chifres representam não apenas nações, mas também estruturas de poder econômico e militar que sustentarão o governo do anticristo. Isso significa que a influência dessa aliança poderá ir além da política, envolvendo finanças, tecnologia e até mesmo o controle da informação e da liberdade individual. Outro ponto intrigante é que essas 10 nações podem se formar a partir de uma grande crise mundial, onde os líderes globais se unirão para tentar encontrar uma solução. A criação de uma moeda única, a centralização do poder econômico e a formação de um Conselho Mundial podem ser alguns dos passos iniciais para essa união. Com o tempo, esse grupo consolidará sua influência, abrindo caminho para o domínio total do pequeno chifre. O pequeno chifre, quem é ele? Daniel descreve esse pequeno chifre como um líder arrogante e blasfemo que se levanta contra Deus e persegue os santos. Daniel 7:25. Esse líder é frequentemente identificado com o anticristo descrito em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4 e Apocalipse 13. Esse personagem terá uma ascensão meteórica. Inicialmente ele parecerá um líder político comum, mas rapidamente consolidará seu poder, subjugando 3 dos 10 reis e se tornando a figura dominante. Seu objetivo? Enganar, dominar e desafiar diretamente a autoridade de Deus. Ele mudará leis e tempos, tentará impor um sistema totalitário e exigirá adoração. O pequeno chifre também será um mestre da enganação, conseguindo influenciar as massas através de discursos carismáticos e promessas de soluções para problemas globais. Ele se apresentará como um pacificador e unificador, atraindo pessoas de todas as nações. No entanto, por trás dessa fachada, seu verdadeiro objetivo será estabelecer um reino de trevas. Ele buscará erradicar qualquer oposição, promovendo perseguições implacáveis contra aqueles que resistirem ao seu governo. Além disso, o anticristo pode ser alguém que surgirá de forma inesperada, vindo de um meio aparentemente improvável. Sua ascensão pode ser facilitada por crises globais, desastres econômicos ou guerras, criando um cenário onde as pessoas clamarão por um salvador. Ele usará a tecnologia para consolidar seu domínio, controlando a comunicação,
o comércio e até mesmo os sistemas financeiros. Seu governo será marcado por sinais e prodígios falsos, enganando muitos com manifestações sobrenaturais para legitimar seu poder. Um aspecto importante é que esse líder poderá ter o apoio de grandes potências mundiais, que enxergarão nele a solução para os problemas globais. Sua influência será tão forte que poucos ousarão se opor. Ele poderá criar um sistema de monitoramento global, onde cada pessoa será vigiada, restringindo a liberdade daqueles que não aceitarem seu domínio. A imposição de um sinal ou marca para permitir transações financeiras e o controle total da economia são elementos que coincidem com a profecia de Apocalipse 13, 16, 17. O que isso significa para nós? Vivemos em tempos de mudanças rápidas. Organizações globais estão cada vez mais influentes, e a ideia de um governo mundial não parece tão distante. A profecia de Daniel sugere que um sistema de 10 nações surgiria, preparando o caminho para um líder que traria falsa paz e controle absoluto. Mas a esperança não está perdida. Daniel 7, 26, 27 revela que esse líder será destruído e que o reino será entregue aos santos do Altíssimo. Ou seja, apesar dos tempos difíceis, a justiça divina prevalecerá. A grande pergunta é: você está preparado para discernir os tempos e reconhecer os sinais? A profecia não foi dada para nos assustar, mas para nos alertar e fortalecer nossa fé. O futuro já está escrito, e cabe a cada um de nós decidir de que lado estaremos. O mais importante é manter a fé e estar atento aos acontecimentos. Devemos buscar conhecimento, estudar as Escrituras e entender que tudo o que está previsto acontecerá no tempo determinado por Deus. Enquanto isso, nossa missão é viver com esperança, espalhar a verdade e fortalecer nossa relação com o Criador. Nada passa despercebido diante dele, e no fim, seu plano soberano prevalecerá. Além disso, devemos nos preparar espiritualmente, pois a perseguição e os desafios crescerão à medida que esses eventos se desenrolam. Manter-se firme na fé, fortalecer a comunhão com Deus e ajudar outros a compreenderem a verdade profética são atitudes essenciais para enfrentar os tempos difíceis que virão. Deus nos deu as profecias para que pudéssemos nos antecipar e permanecer inabaláveis diante das tribulações. Outro ponto crucial é entender que a resistência ao governo do anticristo exigirá coragem e firmeza na fé. Muitos poderão ser perseguidos, mas aqueles que permanecerem fiéis receberão a recompensa eterna. As Escrituras nos asseguram que o mal terá um fim e que Cristo reinará para sempre, trazendo justiça e paz para aqueles que confiam nele.